Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de julho de 2011, domingo. O verbete é 1986, 5 páginas, 44 logias e 17 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 13 máximos. O tema é Parasemiologia do Evoluciólogo. A especialidade é Evoluciologia. Definição. A parasemiologia do evoluciólogo é a verificação minuciosa ao modo de exame profundo ou para-anamnese circunstanciada da personalidade humana, supostamente tida como sendo evolucióloga, homem ou mulher. A conformidade entre a autopensionização e a autoexpressão. A harmonia entre a holopensenidade e a grafopensenidade pessoal. Os indícios da teática avançada da evoluciologia. A observação etológica e paraetológica, quer dizer, o processo do comportamento, a ciência do comportamento. A coleta pormenorizada de fatos e parafatos. O reconhecimento dos sinais e parasinais, conduzindo o raciocínio paradiagnóstico. O paradiagnóstico diferencial. Agora, na argumentologia tem a caracterologia com 45 condições traforísticas, com predomínio da paraperceptibilidade, em forma de perguntas pertinentes, adequadas e capazes de serem incluídas no teste parasemiológico aplicável ao suposto evoluciólogo, homem ou mulher. Na remissiologia, nós destacamos 5 verbetes entre os 15. Aparecimento dos evoluciólogos, balanço pré-evoluciólogo, eficácia evolutiva, evoluciólogo e inteligência evolutiva. Frase enfática. Essa frase enfática é bom você olhar, essa está para atender a você. A pesquisa da parasemiologia dos evoluciólogos apresenta, desde já, a razão de ser, tendo em vista o surgimento em tempo oportuno de tais consciências evoluídas nesta dimensão. Você admite os estudos preparatórios mais aprofundados da anamnese intra-extrafísica de algum possível evoluciólogo? Você vê praticidade em tais investigações? Agora, perguntas. Hoje nós já temos um pouco aqui, mais só de questionamento. Nós já temos até agora 11 lá de fora. Em um acoplamento energético que realizei, ocorreu transfiguração da face da pessoa. Houve a aparição da face de uma pessoa envelhecida e com aspecto depressivo. Não tinha consciência assediadora. Minha sensação antes, durante e depois foi positiva. Foi releitura retrocognitiva que identifiquei na pessoa? Pode ser, mas agora você não falou. Como é que estava a pessoa? O que ela sentia? Preciso ver como é que era. Isso aí tem que examinar, porque às vezes havia assediador, sim. Uma pessoa, por exemplo, um parente que dessomou com uma certa idade, então que fez a transfiguração. De qualquer maneira, se foi da pessoa, é mais fácil. Agora, se for de fora, dá muito mais trabalho e usa-se mais energia. Pelo fluxo de energia ou instalação do campo naquela hora que vai fazer esse acoplamento energético, já mostra o nível que pode ser isso. Você, não sei, o nível seu que você já tem com energia. Mas pela a estrutura, o arcabouço no campo energético instalado, você já sabe se foi da pessoa ou se não foi. Quando criança, durante um bom tempo, tive 2 sonhos repetidos com uma grande frequência. Eu frequentava um local com casa mais antiga, parava na frente e via uma grande movimentação de pessoas. No segundo sonho, eu ficava no meio de um círculo de pessoas que lembrava muito o ritual. Por que esses sonhos se repetiam tanto? Porque o que poderia ser isso? Na adolescência, esses sonhos sumiram. Olha, sonho recorrente iguais a esse, todo mundo tem.
Agora, é preciso ver qual era a sua sensação, se era negativa, como é que é. Às vezes é processo do passado, sim. Precisa examinar e ver como é que faz. Quase sempre, devido ao próprio envolvimento da pessoa com a vida humana, isso aí fica colocado em plano secundário. Então, há um sumiço do processo, a pessoa não dá tanto valor, então desaparece. Outro. Seu curso intermissivo teve algumas características cristãs e espíritas ou somente conscienciologia? Não, é só conscienciologia. Há muito tempo que eu já julguei esse negócio de religião fora há muito tempo. Eu entrei na religião aí para ver se ajudava. Eu era nada mais do que um infiltrado lá dentro e bem consciente do processo, que eu já lembrava das minhas condições, tinha retrocognição, tinha tudo. Outro, em caracterologia, página 9, item 17. O senhor menciona ensino da paradireitologia. Em um curso de introdução à paradireitologia, qual a sua sugestão de assunto para uma aula direcionada aos iniciantes na especialidade? Já no curso avançado, além de abordarmos a fundo a cosmoética, qual devia ser o megafoco desse curso? Olha, no primeiro curso de introdução, primeiro tem que falar de direito e de direitologia e o processo do equilíbrio da pessoa que deve se refletir nas leis que dirigem a sociedade. Isso aí é que é a coisa mais séria. Então, tem que começar com a parte histórica do direito propriamente dito. Por que é que existe o direito? Isso é a introdução. Agora, no avançado, além do processo da cosmoética, é preciso ver a prioridade evolutiva das leis perante o povo que ela incide. Quem é que são aqueles que usufruem a lei, ou que a lei atinge ou envolve tais personalidades. Então, isso aí seria bom ver a prioridade evolutiva no avançado, para dar valor para o paradireito. O evoluciólogo tem lembrança de todas as vidas dele, ou a maior parte delas, e também do grupo do qual ele participa. Não, ele tem lembrança de tudo aquilo que interessa para ele. Dentro daquele processo de trabalho dele, ele tem autoconsciência urbe et orbi, e de um ponto de vista cronêmico, às vezes até de milênios, depende. Agora, ele não tem uma noção da holomnemônica dele, a memoriologia total igual um serenão, não. Mas ele chega perto. Outro, sou espírita, tenho 20 anos, moro em Anápolis, Goiás. Sempre estou te acompanhando pelo YouTube, assistindo suas aulas. Tenho interesse em estudar a projeção fora do corpo. Tenho vontade de sair e me manter consciente, porém tenho medo e falta de conhecimento sobre esse assunto. Como faz para obter esse conhecimento? Como faz? Primeira coisa, você tem que pegar um livro que eu escrevi, que chama Projeciologia, e desancar com o livro, fazer crítica ao livro, e anotar tudo que interessar a partir disso. E arranjar umas 3 técnicas, pelo menos, para sair do corpo e começar a trabalhar com as 3 técnicas. Olha o livro, Projeciologia. De onde você aí mexeu, você vai ver como é que você alcança o livro. Assisti a um vídeo que o senhor comentava sobre videogames para maiores de idade. Gosto muito de quadrinhos japoneses, os famosos mangás. Qual a sua opinião sobre mangás? E sobre eu gostar bastante desse estilo de quadrinho e ter 18 anos? Pode ser bem sincero. Pode ser bem sincero. Ele já está com a consciência. O senhor mostra que está com a consciência pesada com alguma coisa. Primeira coisa é o seguinte, a gente só deve mexer com quadrinhos quando adulto, e eu já considero o senhor adulto, o senhor tem 18 anos. 18 anos a pessoa, para mim, já é adulta, já pode receber todo o impacto, soco na cara e fratura exposta. Então, agora vamos entender bem a situação. Eu sou favorável à pessoa estudar os quadrinhos para ajudar o processo da comunicação. É o que acontece com aqueles 2 que trabalham muito conosco aí. E principalmente o Pedro, que ajuda muita coisa, etc. Tal. E o Flávio também. Mas agora, eles são profissionais, mas que estão trabalhando no processo da comunicação. Aí vale a pena. Agora, você ficar só nisso, ou ter apenas ler quadrinhos para ficar com isso é besteira. Na sua idade, você já precisa de pegar obra técnica, estudar enciclopédia, dicionário, caminhar além dos quadrinhos. Os quadrinhos é bom como comunicação, dentro daquilo que precisa nesse nível. Por exemplo, o Flávio, fazendo aí os infográficos.
É uma coisa muito séria. Aquilo é quadrinhos. Observa bem. Nós temos uma coleção já de infográfico feita por ele. De modo que o processo é esse. Assuma a sua condição de adulto. Entende? Não seja adúltero com os quadrinhos. Tá certo? Em Laboratoriologia, página 7, caberia a inserção do Laboratório Conscienciológico da Paradireitologia, que será construído no CAEC? Sim, quando ficar pronto. É o jeito da gente dar força para o povo fazer logo. Eu quero ver o negócio palpável. Vamos ver o negócio. Eu não vou começar a falar, só de laboratório eu queria fazer 60. Eu não vou pôr essas relações todas nos meus verbetes, se eles não existem. Agora, é lógico que, em matéria do dia que eu for estudar, quais as possibilidades que tem de construir novos laboratórios, a gente então dá uma listagem. Na página 6, Pensenologia, a harmonia entre a holopensenidade e a grafpensenidade pessoal. A harmonia. Holopensenidade é a pessoa que pensa dentro de um ambiente, dentro de uma atmosfera de vida. E a grafpensenidade é aquilo que influi no processo dela escrever. A propósito, eu, na minha condição de, vamos dizer, cobaia, junto com a minha mulher, é bom vocês verem isso. Por exemplo, a nossa amiga que estava aí filmando essa semana, eu trabalhei com ela 3 dias, dia e noite, está filmando as coisas, ela esteve lá em casa. Então eu fui mostrar para ela que lá em casa é tudo na base da escrita. As poltronas, cadeiras, os talheres, os copos, tanta coisa que tem, tudo escrito. Os pratos, sabe? E outra coisa, tem escrito italiano, francês, inglês, alemão, tem mensagem de todo jeito, tem mensagem romântica, tem um prato, então, que a minha própria mulher mostrou lá, que ela me deu no Dia dos Namorados esse ano. Então, tem 3 poesias, 3... com um terceto bonitinho, tudo. Então, eu li aquilo, eles gravaram e tal, alto nível. Então, o que eu estou te dizendo, isso é a grafopensenidade alheia que mexe lá. Porque a nossa casa, ela é simples, mas, em matéria de escrita, ela é complexa. Tudo quanto é aparelho, as coisas todas que tem para escrever, o processo todo. Porque nós dois somos escritores, a verdade é essa. Roda a roda, a gente não pode sair disso. Eu tenho livro escrito, ela tem livro também escrito e publicado. Então, como é que fica? De modo que, aí nós temos um exemplo bem claro do que é a holopensenidade com a grafpensenidade, simultaneamente. Agora, quem for lá em casa vai ver isso o tempo todo. Só de ver as minhas pastas e as listagens que eu tenho nas paredes do escritório, a pessoa já... Tem gente que até recua, não, mas até a gente dominar isso tudo aqui. A outra coisa, a hora que eu coloquei lá todas o Boeing, na hora de levantar voo, você sabe, tem que colocar lá todo o processo dele, o painel, né, do avião. A hora que eu coloquei um monitor com todo mundo, mas isso tudo sim, todos eles, o monitor grandão, ele é cheinho de arquivo de tudo quanto é tipo. São dezenas e dezenas. Só aquilo já assusta. Agora, eu escrevi lá na hora que ela estava filmando, eu escrevi mensagem no computador, etc., para ela, falei o nome dela, o dele, lá do Jean, tudo lá, em cima do lance. Agora, tudo é processo de escrita. Lá em casa, o que se pensar de escrita tem, né? Outra coisa, mexi no iPad 2, tal, como é que é, para mostrar o que tinha, tal. Agora, a grafpensenidade da verbaciologia é você começar a escrever, porque todo livro que uma pessoa escreve e publica, ele acaba sendo autobiográfico. Então, o ideal é a hora que você começa a publicar o livro daquilo que você já vivenciou. Então, você comprova com aquilo que você está falando a sua vivência. Então, isso é a verbaciologia. É possível identificar um evoluciólogo pelos grafpensenos deixados por ele? Ué, depende do que é, né? Se da gente vê esses grafpensenos. Ou o evoluciólogo escreve de acordo com a época e as possibilidades, ou seja, esclarecendo até certo ponto, sem deixar transparecer uma holopensenidade ultra avançada. Pois é, aí precisa de ver. Me mostra alguma coisa nesse sentido, nós vamos analisar. Em teoriologia, a teoria do aparecimento dos evoluciólogos. Não, isso aí seria bom ver que tem o verbete que eu li aqui, que tem ele na remissiologia.
Pode falar mais sobre essa teoria? Não. Aí, como já tem o verbete, é melhor você acessar. Olha bem lá na remissiologia, que tem lá. Tem várias coisas. Aparecimento dos evoluciólogos, balanço pré-evoluciólogo, que é uma coisa para você. Tem evoluciólogo, tudo aí falando diretamente sobre evoluciólogo. Vale a pena ver esses três, não é só um, não. Agora, outro. Na pensenologia, terceira linha, como podemos identificar e comprovar a conformidade entre a autopensenização e a autoexpressão de uma consim ou consciência? O caso é o seguinte: a autoexpressão da pessoa é a hora que ela fala para ficar. Então, é um processo escrito ou falado. Se ela falou apenas, a coisa some. Mas uma autoexpressão, expressão grafada, gráfica, aí a coisa já é mais séria. Então, a pessoa mostra essa autopensenização. Como eu disse aí antes, todo livro que uma pessoa escreve é autobiográfico. Uns mais ou menos, mas tudo é a estilística da pessoa. O estilo é a própria pessoa. Então, a estilística que a pessoa tem, que é a autoexpressão, mostra como é a autopensenização da pessoa. De modo que essa coisa, a conformidade de uma com a outra. Aquilo que a pessoa pensa, aquilo que a pessoa escreve. E isso tem, então, uma inter-relação que mostra coesão, coerência, equilíbrio e harmonia daquela consciência. Isso aí, então, é sério. Vale a pena levar em consideração. Outro. Os mantras podem ser encarados como muletas psicológicas que podem facilitar obter um resultado específico no curto prazo, mas dificultariam um desenvolvimento maior do parapsiquismo a longo prazo. Sim, é isso mesmo. Qual o mecanismo de atuação de tal muleta psicológica? O mantra, de certa forma, sintoniza a pessoa com um padrão pensênico específico? Sim. Pode ser feito paralelo da entoação de mantras e algumas técnicas da programação neurolinguística? Sim. Só que a programação neurolinguística faz lavagem cerebral. É preciso ter cuidado com isso. É possível o evoluciólogo ficar estressado, depressivo, melancólico, estacionado, nascido do ansiosismo por um período e depois reverter tudo e alcançar o completismo existencial? Não, isso é bobagem, né? Esse aqui está querendo apelar para piorar o evoluciólogo, para ver se melhora a condição dele. Deixa disso. Aqui já tem muitas pessoas que não têm mais esse estressamento, essa depressão, essa melancolia, nem síndrome de ansiosismo mais. E não são evoluciólogos. Ele não entendeu nada até agora. Não, ele deve ter entendido. O que ele quer fazer um negocinho para ver se melhora a condição dele. Companheiro, abre mão das suas besteiras, sua bobagem. Acaba com isso e vamos assumir a condição da evolução. Você merece, hein? Você é muito vivo. Eu sei por causa das perguntas que você faz aqui para a gente. Agora, não queira fazer negocinho com a gente, não, que eu sou macaco velho de guerra, não nasci ontem. Várias vezes ele, às vezes, força a barra aqui. Mas ele é boa, gente. Ele é boa, gente. Isso aí está sondando, tá? Como diz o cara de Goiás. Não, está aparpando. Você está entendendo? Isso aí não adianta. Se colar, colou, já é o granfino carioca, né? Esse é que fala de Ipanema. Outro, poderia aprofundar em numerologia, página 7? O processo todo da numerologia, você sabe que é feito com 7 elementos, todos que se repetem. Então, o propulsor da evolução, o sinalizador da evolução, o vetor da evolução, o desencadeador da evolução, o articulador da evolução, o atrator da evolução, o catalisador da evolução. Olha bem, o que é que você já é nisso? Você já é um propulsor da evolução? Só esse aqui já é uma coisa seríssima. Pensa bem, é isso que a gente quer dizer, porque o evoluciólogo, vamos dizer, o objetivo dele, a meta, tudo que ele faz, o mater pensene dele é a evolução. Dentre algumas personalidades se apresentaram no mundo na condição de novos idealizadores, articuladores de novos metas e pensamentos, quais personalidades o senhor admite que possivelmente deveriam ser evoluciólogos? Olha, está difícil. Talvez um que poderia ser é o Apolônio de Tiano, para dizer uma coisa mais correta, mas eu não sabe. Agora, gente, eu queria dizer para vocês sobre alguns cursos que nós vamos ter aqui. Hoje é dia 10. Daqui 5 dias começa o acoplamentário
sexta-feira, não é isso? O tema desse dia, agora dessa semana, é intermissivista. Então, presta atenção. Quem vão ser os epicons? É o Leonardo Firmato e a Adriana, que está aqui. Logo em seguida, na outra semana, nós temos o outro acoplamentário no dia 25. Começa no dia 25, sexta-feira. Os epicons vão ser o Mário e a Marina Tomás. E o tema é parapsiquismo. Então, veja, nessa semana agora é intermissivista, na outra é parapsiquismo. Isso aqui é para você. Agora, eu quero dizer para vocês que logo em seguida também, no primeiro, na outra semana, está no meio dos dois, tem o dia 22 a 24, tem o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas e o primeiro encontro dos retomadores de tarefa, que o Loche vai aparecer lá para ver quem é que está retomando as tarefas e se está no rumo certo. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, estou aqui com uma coisa magnífica. A União Dinâmica de Faculdades Catarata, Faculdade Dinâmica das Cataratas, curso de Administração de Empresas, a UDC. Está aqui a Bárbara Camila Demarque e a Josiele Brandão José, que é aquela ali, ó, aquela moça cheia de energia lá, sabe? Entende? Que é a dupla do nosso chefe. Agora, o que se passa? Está apresentando aqui a análise de oportunidade para a implantação de um crematório em Foz do Iguaçu, Paraná. De modo que a turma toda que está estudando aí, a turma aí que está mexendo com isso, sabe dessa sua tese? A turma do crematório, sabe, né? Porque tem o nosso povo aí que mexe. Você está sabendo disso, né? Esse trabalho dela, você já viu o trabalho? Mas precisa de ver, são lá vai fumar 100 e tantas páginas, seríssimo, com tudo quanto é detalhe. Eu vou ver isso aqui com amor e carinho, com calma. Agora, ó, vocês não podem deixar de ver isso, não. Tem que falar com o Júlio. O Júlio, às vezes, ainda não viu também, né? Você quer falar alguma coisa? Eu não tinha mostrado para ninguém o trabalho ainda, que eu concluí ele essa semana. Que eu defendi essa semana, então ninguém ainda tinha visto. Mas eles estavam sabendo sobre o assunto que eu estava fazendo. Eles aprovaram sua tese? Sim. Está vendo? Então vocês têm que observar isso, é Foz do Iguaçu. É o crematório. Isso é o máximo, estão preparando o meu futuro. Inclusive, o orientador do meu trabalho foi o professor Márcio Schunemann. Devo muito a ele. Muito bom. Muito bom isso aí. Agora, gente, eu queria falar que eu vou agora, devido a esse processo aqui, de evoluciólogo e tudo mais, esse é um outro verbete que eu vou escrever também, eu vou tocar no assunto pela primeira vez aqui. O nome é inconvivente. Inconvivente. Observa bem o que será isso, né? Vocês não viram isso por aí. Agora, o inconvivente é a personalidade humana, homem ou mulher, distante do convívio do intermissivista, vivendo ainda e ignorando o curso intermissivo, fora da autoexemplificação direta do autor ou da autora da Mega Gescom, ou obra-prima escrita. Portanto, um provável futuro leitor ou leitora dos textos da Conscienciologia. Ele pode ser até independente disso, ele pode ser até um intermissivista, mas eu estou falando aqui mais daquele que não é. Agora, com isso, então, a gente vai começar a estudar o problema da paraconviviologia evolutiva. Isso é dentro da convivenciologia. Entende? Também, né, Walter? Tem que haver com a série de condições das pessoas aí. Por isso que eu vou tocar no assunto agora. Entende? Estou só tocando isso aqui para vocês ficarem sabendo. Esse já é o terceiro desses verbetes novos que eu falei esses dias agora, de uma semana para cá. Só para mostrar onde é que nós estamos mexendo. Professor Pode Valdo, falar. Professor Valdo, B aqui em cima. Beth, B aqui. Lá? Tudo bem? O senhor Daqui poderia... a pouco, Tânia, daqui a pouco. Tá bom. Em parafatologia, na página 6, na terceira linha, o senhor poderia ampliar a observação etológica e paraetológica e também a coleta pormenorizada.
O problema todo aí é o seguinte, você vai analisar uma pessoa, você vai ver qual é a conduta dela, como é que ela se conduz na vida, a postura, as atitudes, enfim, o processo do comportamento dentro da sociedade. Junto com isso também você vai ver, ela tem parapsiquismo, ela domina o EV, como é que ela, do ponto de vista da paraetologia, ela é bem assistida, ela pratica TENEPS, por exemplo, como é que é? Então, com isso, você vai chegar a algumas coisas. Por exemplo, se você vê que a pessoa às vezes pratica TENEPS, e às vezes até ela já atingiu, por exemplo, o processo de ter um OFIEX pessoal, e ela não toca naquilo, você já começa a ficar desconfiado para ver se já está caminhando para a evoluciologia. Agora, a coleta pormenorizada de fatos e parafatos, aquilo que envolve a pessoa. Você tem que olhar tudo que tem em torno daquilo. Então, por exemplo, você pega aquelas 100 pessoas da sua árvore genealógica e vai ver se tem alguém que entende mais desses assuntos do que você. Mesmo assim, às vezes a pessoa não está querendo mostrar a realidade do conhecimento dela, você já vê. Pelo dedo, você já conhece o gigante. Entendi. Entende? Para bom entendedor, ponto, já é discurso. Uma piscadela já é uma mensagem enorme. Entendi. Entendeu? Então, isso tudo tem que ver, né? Para ver como é que fica. Entendeu? Valeu, obrigada. Sim. Aqui. Nós estivemos passando ali no Jardim Iguaçu, encontramos muitas casas bonitas e encontramos também o Recanto dos Cactos. A senhora Marlene, uma senhora muito simpática. Não diga, você descobriu isso? Descobri. Edu, mas não diga, que coisa. Muito bonito. Sabe que eu nunca ouvi falar nisso? Não, é porque ela mandou uma lembrança para o senhor. Escuta, você não sabe nada, né? Não está nem aí, né? Está Não, por sei. fora de tudo, né? Nós estamos lá, eu que tenho colocado já há Ela alguns contou, anos o processo do Recanto dos Cactos para frente. Ela Você contou foi que lá você a teve primeira lá. vez, descobriu os cactos, você. Descobrimos o cacto, a gente não sabia que existia. Eu já trabalho com os nossos primos cactáceos há muito tempo. Agora, ó, a coisa mais bonita que tem são as flores de cacto durante a noite. Ela falou, é só uma vez por ano, que ela fica tomando conta e tira o negócio foto. é raríssimo, é tudo raro, é flor rara. Quer dizer, então, que você descobriu os cactos. Descobriu o cacto. Eu já lido com isso há muito tempo, que você sabe, eu lido com muita gente, então você sabe, negócio de espinho, você tem que entender tudo. Você tem que saber bem, tem que ser doutor em espinho, tudo quanto é coisa que diz respeito a espinho. Mas, ô, Tânia, pode falar, eu acho que agora não tem mais ninguém. Aliviou o ambiente. Ok. Professor, eu tenho duas questões. Vamos à primeira. Tá certo. Na exemplologia, quando o senhor fala do evoluciólogo adolescente, eu fiquei curiosa com o final da frase. O supostamente evoluciólogo. O senhor pode dar alguma dica? Pega tudo que eu estou falando aqui da caracterologia e coloca no adolescente. Se ele tiver supostamente evoluciólogo. Esse aí é forte. Esse tem gabarito, é peixe grande. Então vamos olhar. Então a gente pode fazer a análise dele, talvez com essas 45 perguntas que o senhor colocou? O negócio é impressionante. A hora que chega uma menina aqui de 9 anos e quer fazer o laboratório. E outra coisa, ela vai ao laboratório e depois vem falar sobre o que aconteceu, melhor do que 5 adultos que estão em torno dela. Aí a gente fica calado, tem que chamá-la de lado e conversar com ela, porque não pode falar a verdade dela na frente dos adultos. Você liquida com os adultos naquela hora. Tudo isso eu já vi aqui. Então, como é que fica? Agora, a partir daquilo você fica de olho. Sei lá quem é, vão ficar de olho, porque está crescendo, é o fermento. O bolo está crescendo, que é o cérebro da criança. Então, como é que fica? Agora, estou falando, é criança de 9 anos. Isso aqui, ó, dentro dos laboratórios, quanto tempo nessa última década, quantos casos eu já não vi? E algum cria problema até na família, que a mãe fica com ciúme da criança, e não fica com ciúme da gente com ela, não. Fica com ciúme dela, a mãe com o filho, por exemplo, com a filha. Tudo isso eu já vi. Aí você tem que entrar para bancar um amparador da criança, né?
A gente tem alguns jovenzinhos assim de 9, 10, Pois 11, que estão fazendo Agora, laboratório. tem Isso que não fazer o tinha. follow-up. Tem que Follow-up. entrar e seguir esse povo nos próximos anos para ver o que vai acontecer. Isso. Agora, a segunda questão é uma questão da caracteriologia. Sim. Aqui no item 39, Sim. o senhor colocou ali... Tem a par- participação Pois política, é um negócio seu. Pois é. Eu tive uma participação política anterior. Certo. Nessa vida. É patológica, nessa vida, Isso. não, na anterior não é também. patológica, é tudo experiencial. Sim, e agora eu estou no Observatório Social. Quer dizer, a gente pode fazer o avanço, né? Porque Lógico. eu fui respondendo todas as perguntas. E quando chegou nessa, eu digo, não, eu vou pensar mais, né? Sim, não, não, sim, melhorando cada vez mais. Eram Tá certo. essas duas questões. Muito obrigada. Tá, agora, eu quero te lembrar o seguinte, só para clarear mais a coisa, da sua primeira questão. A superdotação parapsíquica é muito complexa. A gente tem que examinar demais. Então, uma criança que tem processo parapsíquico são as coisas mais avançadas que tem. O doutor Luiz, que era especializado em superdotação, e o processo das crianças precoces, prodígios, de qualidades especiais, ele mesmo falou para mim, falou assim, olha, as coisas mais difíceis que tem é isso que você mexe. Foi o que eu toquei no conscienciograma. Então, se você analisar o conscienciograma, algumas coisas vão dar já o vislumbre, o lampejo, a luz no caminho, acende uma vela sobre esse assunto, que é complexíssimo. Não é fácil saber dessas coisas. Agora, a primeira coisa que é difícil é o seguinte, que uma criança dessa, ela às vezes tem muita parapercussiência, mas ela não tem a capacidade de exposição do que ela sente. Agora, mesmo para falar uma coisa que ela vai dizer, ela não tem muito gabarito, ela não desenvolveu muito essa autoexpressão. Agora, ela falar de uma coisa que é super avançada, super complexa, que é a vivência do parapsiquismo, com a autoexpressão dela de criança, é um negócio difícil. Então, o ideal, num caso desse, para você localizar, identificar, fazer isso que nós estamos chamando aqui da parasemiologia, é a pessoa começar a ver a parapsicosfera da criança. E ter alguma vivência com a criança há algum tempo. Isso é importantíssimo. Olha por aí que a coisa é séria. Entende? Agora, tem certos indícios que são patognomônicos, no caso aí, mas não é mais patognomônico, é fisionomônico, entende? Aqui já é da fisiologia. Tá. O negócio fica tudo óbvio. O negócio é seguir. Agora, tem outra questão muito séria. Você segue, aquela coisa vai indo, quando a criança, 9, 10 anos, ela alcança um nível maior e sai da adolescência, vem a família, os interesses profissionais, Muda o desvio da pessoa, ela vai para a Europa, ela vai para os Estados Unidos, entende? Ela some. Aí o negócio desvia. Tem um monte de casos desse. Sim. Mais de 51% de tudo que eu vi na minha vida houve desvio. Então o processo depois da adolescência é bárbaro. Tem que olhar muito isso. Obrigada. Valdo, Sim. aqui. Você pode explicar de novo aquela parte do curso avançado de paradireitologia? Você falou Como é que é? Qual explica? do curso avançado de paradireitologia, você falou das prioridades evolutivas, de quem as... Onde é que tem não, isso aí? estava na pergunta que veio da internet. Sim, sobre o quê? Não, que a pessoa perguntou como que seria o curso de introdução. Daí você falou assim, não, seria com a parte do direito, a parte histórica. E Sim. daí a pessoa perguntou como seria o avançado. Essa parte do avançado ficou um pouco, eu não entendi. O problema todo é o seguinte, o avançado, você tem que ver qual é a prioridade evolutiva da pessoa, segundo as determinações, para fazer os estatutos, as leis, as fundamentações legais da própria vida. Então, por exemplo, uma pessoa que ela vai ter uma visão maior, que é que nós chamamos de cosmovisão, dentro do processo do futuro imediato dela, porque o presente já é o futuro, você vai perguntar para ela, quais são os contratos que você tem na gaveta do seu cofre? Por aqueles contratos, você vai ver, pela razão social, o nível de direito e paradireito que ela tem. Você está entendendo, Cris, o que eu estou falando?
Eu estou pondo o dedo na ferida, onde dói. Isso é o busilhos, é o nó górdio da pessoa. Por quê? Se você vai olhar lá, que ela faz, tem estatuto, qualquer coisa que tenha lá, muito renquém, coisa à toa, ela não tem noção de nada disso. Agora, se ela participou de alguma coisa que tem o nome dela, dentro de um contrato, ou dentro de um estatuto, alguma coisa, tem que ter um nível mais avançado. Então, isso é que eu chamo de prioridade evolutiva do ponto de vista da legalização. O que é que você vai fazer para articular os processos legais dentro da licitude das coisas existentes na sociedade hoje? Você entendeu mais ou menos? É por aí. Agora, ó, tem muita coisa que pode sair daí, né? E não é só a cosmoética, não. Tem mais coisa. Agora, pensa na priorologia, na evoluciologia. O negócio é seríssimo. O que você queria? Pela caracterologia aqui que você colocou, todas as 45 questões, elas, para a maioria delas aqui, se aplicam a você, né? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas... Eu não tenho nada. Eu sou apenas um bicho no meio desse biotério. Eu sou mais um animal dentro do biotério, mais um macaco dentro dessa primatologia aqui. Mas de qualquer forma a gente teria que perguntar isso daqui, né? Porque agora, ó, como é que eu fica? até que desejaria que isso aqui aplicasse a mim. Mas infelizmente eu não estou com essa corda toda. Se a gente for responder... Como é que é? Eu não estou com essa bola toda. Essa nem a Adriana vai concordar. Agora, aqui tem coisa muito avançadinha, né? Então, acesso a centrais extrafísicas. Agora, por exemplo, sim, tem coisa que eu não tenho. Aí eu estou de acordo com você. Por exemplo, fez alguma tatuagem no corpo humano? É a vovozinha. Mas essa seria excludente. Eu já nasci tatuado, eu não preciso dessa. Escuta, eu já nasci tatuado, não preciso de tatuagem. Então, mas se for por esse raciocínio, eu também Outra não fiz. Outra coisa, monta em cavalo? Não. Eu monto em alguns cavalos do ponto de vista da interlocução. Quando o cara é muito muar, a gente então tem que falar e tem que ter um debate. É o único que eu faço. Não, mas isso não. Entende? Mas então, a maioria entra aqui. Como é que ficamos? Por exemplo, eu não sou sampaco. Tudo bem, mas não é todo evoluciólogo que é sampaco, eu não quero saber. Como é que é? Cacuete. Então, mas veja, Valdo. Não, como diz a Nara, depois que você vê o toque lá do monk... Você... Mas, Valdo, algumas perguntas são excludentes, ou seja, se for afirmativa é porque não é, certo? Dentro dessa relação. Então, por exemplo, eu atualmente não ensino para direito, até que eu desejaria. Mas eu não tenho... acabou de falar aí. Eu até desejaria. Não, escuta aqui, não, calma. Escuta. Admiração discordante. Eu estou falando para direito para valer, com profundidade, mexendo nas disciplinas que eu ensino. Eu não faço isso. Valdo, não dá. Até que eu desejaria. Valdo. Aí vamos trabalhar 1 ano para mostrar essa realidade para vocês. Tudo aí bem. A gente responde o nosso amigo lá que também está atrás disso. Entende? O negócio é brabo. Mas aqui tem muita coisa séria. Valdo, então, mas o suposto, vamos considerar o suposto. O suposto aqui... Por exemplo, tem uns aqui que eu sirvo de exemplo. Por exemplo, sofreu acidente grave. Então. Esse eu estou de acordo com você. Então. Essas coisas assim... Não, mas se quiser a gente faz uma contabilidade. Por exemplo, tem hobby, eu também tenho meu hobby, né? Eu mexo com consciência o tempo todo. Meu hobby é consciência. Motivação, trabalho e lazer. Como é que fica? Sai dessa. Acesso a centrais extrafísicas? Sim. Alcançou a terceira idade física? Sim. Esse também não... Apresenta alguma verbação? Alguma. Sei, mas isso aqui é imitação do transmentor. Oi? Transmentor. Mas olha, eu faço careta para ter essas coisas, e ele não faz mais. Por isso que eu não tenho nada a ver com isso. Mas a triscagem, às vezes, eu já tive muito caro. Né? Que hoje, você sabe que lá pelas tantas, a triscagem, ela defasa. O que é triscagem? Ela se expande, então não aparece. Então, por exemplo, aquilo que outro dia a pessoa falou que viu aqui em cima de mim,
que ela viu a minha aura, a situação toda. Aquilo é mais do que a triscagem. Teve uma pessoa que viu, foi no dia da mega euforização, não teve um dia desse? Uma pessoa que falou? Como é que foi? Pois é, que viu, etc. Isso aí é mais do que a triscagem. Entende? Então, a triscagem é uma coisa muito assim, simples, simplória, superficial, inicial, rudimentar ainda. Entende? Então, isso aí é interessante. Agora, tem participação política? Eu não tenho. Eu sou um próximo. Aqui, eu sou um próximo, mas eu nunca fui candidato a nada, nem fui funcionário de governo. Partidária, não, tudo bem, mas participação política. Eu não sei. Professor, pratica para a diplomacia quantos milênios? Valdo, não tem muita saída. Agora, outra coisa que eu não sou, vive com autodescrição. Não, esse não. Você veja, ontem eles filmaram tudo, até a minha intimidade lá da minha casa, junto com a minha mulher. O que vocês querem mais? Sim, mas nem todo. Mas veja. Minha casa é um biotério. Minha vida é vida do animal do biotério. Mas o diagnóstico aqui não precisa ter todos os itens. Se tem a maioria, você já pode considerar. Você sabe disso, né? O diagnóstico. Professor. Então. Ele está forçando a barra. Ué. Aqui, há debate. Não, essa nem a Adriana pode defender, porque não tem dá. Que olhar isso. Vai, fala. Agora aqui, ó, alcançou a terceira idade física? Não, eu já estou caminhando para a quarta. Agora, sobre processo de verbação, parece que tem 2 lugares aqui que eu falo nisso, né? Não é só num, não. Mas dieta frutariana, você sempre fala nisso. O acidente grave. A boa avaliação conscienciometrológica. Agora, eu viso, então, para vocês e falo o seguinte: me exclua fora dessa, tá certo? Me tira. E coloca alguma coisa. O que você vai pôr aqui? Para o evoluciólogo. Não, mas, você vai acabar batendo. Não, mas tem uma aqui que. Valdo, você está entendendo? Não tem o item 6 aqui. Gente, vocês têm que lembrar que eu sigo o vácuo do transmentor. Não, mas eu ainda tenho que pegar, veja bem, dominar bem a desperticidade, a semiconsexualidade e o teleguiamento. Isso tudo eu preciso fazer sem careta. Eu ainda faço careta. Tudo bem. Agora, então, o que se passa? O caminho é esse. Agora, se você acha que tem mais, apresenta que eu coloco aqui além dos 45. Não acho. Mas o que eu estou mostrando é mais ou menos isso. Mas olha o item 6, por exemplo. Aqui, ó, o item 9. Esse é que eu desejaria ter. Eu ainda não tenho do jeito que precisava. Demonstra níveis de autodiscernimento. Eu estou falando autodiscernimento com A maiúsculo, não é esse aqui, não. Aqui, um troço... autodiscernimento. Valdo, item 6. Item 6. O item 6. Conhece algum serenão, serenona? Sim, mas quem é aqui que não conhece? Vocês é porque não lembram. Como consciex vocês conhecem, senão vocês não estariam aqui. Outra coisa, deixa eu só falar uma coisa. A maioria de vocês conhece a monja. Só que eu não tenho culpa se vocês são esquecidiços. Desmemoriados. Eu não falei desmemoriado, porque é um troço psiquiátrico. Eu falei esquecidíssimo. Gente, eu estou sendo assim tão... polido, educado. Gentil. Eu já acho que eu vou colocar os cachorros para fora no caminho. Ô, professor, mas... Mário, se eu tiver mole, você me chama a atenção. Professor, aqui no B. Mas dentro dessas perguntas que o Loche está fazendo, realmente, quem sabe a pergunta que pode diferenciar é o descrição, que quem sabe o evoluciólogo seja um pouco mais anônimo, não sei. Mas o restante está difícil aqui, porque realmente tem muita similaridade. Então, a minha pergunta eu sei. Não, a minha pergunta, então, é outra. Pede para o Flávio, quem sabe que ele... Já começa a quebrar isso. Pois é. A teoria do aparecimento do evoluciólogo já começa a quebrar a questão da descrição. A minha pergunta, então, não teria que ter, eu também não saberia que pergunta é, mas a diferença é que ele coordena grupos, ele, não sei, alguma coisa que realmente ressalte um diferencial, senão está difícil aqui. Mas escuta.
Então agora deixa já que vocês estão Isso que eu estou falando, eu não sei. Deixa eu abrir o jogo para vocês de uma coisa. Vou falar alguma coisa, presta atenção. Por incrível que pareça, hoje eu estou alterado, estou gagá. Vou falar alguma coisa, presta atenção. A minha pergunta é uma só. Vocês acham que eu trabalho mais com vocês ou mais com Consciex? Consciex? Então acabou. Não fala mais nada sobre isso comigo. Vocês não têm mais nenhuma autoridade para falar nada. Não, mas escuta. Não entendi. Se eu trabalho mais com Consciex, é porque eu quero entender esse processo. Eu quero entender o transmentor. Eu quero saber como é que são as coisas. Como é que eu passo esses graus que eu preciso de engolir, que eu ainda tenho gargalo. Não, professor... Agora, o processo todo é o parapsiquismo. Não, eu entendo, professor, eu não estou nem agora, levantando... Veja, eu trabalho mais, vocês acabaram de afirmar, com Consciex. No entanto, eu estou aqui todo dia, 2 horas, publicamente, online. Falo até com a Austrália, Japão, Holanda. Como é que é isso? Onde é que tem evoluciologia nisso? Não, mas, professor... Onde é que tem descrição dessa história? A minha pergunta é outra. Vocês têm que entender a minha condição. Outra coisa, é bom vocês entenderem a minha condição, porque é a condição de vocês. Hoje ou amanhã vocês vão ter que engolir isso tudo. Vão ter que comer na mão desses 45 itens. Vocês não têm por onde fugir. E olha que eu estou sendo bonzinho, que eu coloquei só 45. Poderia ser 200. Professor, mas a minha pergunta é outra. A minha pergunta é... Eles se aplicam e a você. Vocês também. Sim, mas, Valdo, Não, professor Valdo. Vamos pegar aqui e ver o que é que você já consegue. Tem vários aqui do Loche. A tatuagem, se eu fizer, vai dar, mas a maioria... Essa é fácil de fazer. Mário, não tem alguns que são do Loche? Não tem alguns que são da Adriana? Ok, professor, a minha pergunta é outra. Posso perguntar? A minha pergunta é outra. Eu não estou querendo dizer se você é evoluciólogo ou não. Esse não é o meu questionamento. O meu Vocês estão parecendo o meu amigo Amúdio. Não, mas não é mesmo meu questionamento. Esse manual da dupla evolutiva, o meu questionamento é... Isso é ele. Quantos anos faz isso? Mais 10 anos. A minha pergunta é outra, de verdade. É se você não é evoluciólogo, partindo dessa premissa... Qual é a pergunta que falta aqui que diferencia você do evoluciólogo? Essa é a minha pergunta. Qual é o quê? Primeiro, é ver direitinho os gurgulhos da vida de vocês, filha da mãe que estão aqui. Eu não sei. Ele sabe tudo. Só isso, gente. Eu teria que ter essa pergunta isso aqui, professor. Isso é uma Himalaia de conhecimento. Isso é uma loucura. Mas, professor, então essa pergunta deveria ter aqui. Porque isso é a pedra de toque. É a pedra de toque. Assim, a gente passa isso para 200 itens. Porque senão... Mas eu não vou pôr. Eu coloco esse, vocês já estão arranjando celeuma. E outra coisa, vocês estão fazendo negocinho. Então, aqui, ele ali está querendo fazer um negocinho e julgar um negócio em cima de mim. Ele tem que assumir a parte dele. Por isso que eu falei, vamos examinar o que tem do Loche aqui dentro. Valdo. O que é que tem de cada um de vocês aqui nos 45? Não, eu admito. A sua resposta é justo? Mas, Valdo... Eu admito, é justo, tem lógica. O que eu estou falando? Valdo, você poderia... Agora, o que eu ia falar é isso. Não é o verbete evoluciólogo. Eu dei um curso. Tem um negócio em dividir. É só olhar o que é. Lá eu comecei com os elementos básicos do processo evoluciólogo. Hoje, eu estou, assim, debulhando algum daqueles elementos mais... só aqui, ó, eu falei hoje, ó, nós estamos falando aqui, aparecimentos evoluciólogos, o balanço pré-evoluciólogo, que é você perante o evoluciólogo, sou eu perante o transmentor, e tem o evoluciólogo em si. Tudo tem verbete. São 3, diretamente em cima do lance, sobre o evoluciólogo. E olha, eu tenho mais, hein? Não é só isso. Então a gente poderia falar que um diferencial seria essa visão Não, para começar. Holobiográfica, seriexológica. Agora, a diferença minha com ele é uma só, e a mesma entre nós. Só tem uma diferença. Qual é? Existe uma, que é básica. Dele para nós? Dele para nós, nós para ele, eu para vocês, vocês para mim. É a FEP. A FEP. É o saldo da FEP.
Esse aí, ó, vocês tudo calaram a boca agora? O que foi? Fala agora. Vamos entender. Esse aí é que é a diferença, ô Mabel. Agora é lógico, veja bem, você vai chegando perto, como é que a gente fala? Chega-te aos bons que você vai ver a sua ruindade e vai começar a ficar parecido. Até cachorro, quando chega perto da gente, fica parecido com a gente e a gente com eles. Se você começa a viver com ele. Então, a mesma coisa é o processo. O que é que eu já falei? Isso desde que eu era rapaz. O maior amigo que eu tenho é o transmentor. Entende? No mesmo nível. Você sempre diz que a gente tem amparador no mesmo nível evolutivo nosso. Mas o que é que eu falei? Os seus amparadores Nós são temos que evoluciólogos caminhar para e a serenólogos. prioridade, ter cosmovisão, examinar bem o processo para atingir o complexo, para nós chegarmos na evoluciologia maior. Eu tenho falado isso aqui desde o início, a base de tudo é essa, esse é um princípio Agora, básico. Hoje você tem muitas extrapolações de evoluciólogo. Você atinge o nível, não é? Não, extrapolação já é outra coisa. Não, então, se você for falar em extrapolação, aí eu já estou par e passo com o transmentor. Mas não resolve. A questão é a manutenção, né? Está fazendo careta para cantar. Então. Eu não coloco o pé nas costas ainda. Então, a questão é a manutenção disso. Você deixar de ser extrapolação e ser uma conquista, é isso? Mas não é bem só manutenção. Presta atenção. Isso aí você tem que encher abismos lacunares, ou lacunas abismais, para você entender. É muita coisa que ainda tem, para chegar no processo da FEP. Agora, vocês me dão um prazo, né? Eu ia perguntar isso. Mais 2 milênios. Não, então, é menos do que isso, né, Val? Me dê 2, não, mas isso eu tenho certeza, com 2 milênios eu acho que eu chego lá. Não, mas isso já dando... Pelo meu jeito. Agora, ó, o que eu quero dizer é o seguinte para vocês. O que eu tenho de melhor nessa minha vida hoje é que eu estou muito consciente da minha imperturbabilidade de pé de chinelo. Então, isso eu acho que é o máximo. Você está entendendo? Quem é que já conviveu mais comigo? Você conviveu muito comigo desde que você era menino, lá, adolescente praticamente. Você já me viu muito perturbado em alguma coisa? Pois é. Isso. Você está entendendo? Isso é que é o processo. E é o que eu peço para vocês para ser. Que é a serenologia. Por isso que é que eu falo, a autorreflexão de 5 horas, o problema da a vigília física, vígio, mas lá dentro do laboratório. Você está entendendo? Para a pessoa ver como é que funciona. E eu penso, gente, que isso aí é essa base, é o que vai embasar esse processo que me falta. Agora, eu falo das minhas coisas que me faltam, porque vocês vão ter que enfrentar a de vocês. Então, por exemplo, o melhor que seria era cada um aqui ver, desses 45 itens, o que é que você já domina sem fazer careta. Eu garanto que a maioria aqui domina uma boa parte deles, é muito mais que vocês estão pensando. E outra coisa, não fica esperando que é o vizinho, a pessoa lá da rua ou do outro distrito, que ela que vai entender isso, é vocês. É dessa massa aqui que vem os evoluciólogos. Nós não temos esperança de outro, nem o transmentor tem. É de vocês. Então, como é que fica? Agora, eu, pelo menos, eu falo as minhas coisas. Minha sujeira, as minhas conquistas, aquilo que eu consegui. Eu dou exemplo dentro do processo, que eu não tenho outro jeito de fugir disso, devido à verbaciologia. Agora, alguns acham que eu sou, vamos dizer, exagerado, outro isso e aquilo. Agora, o melhor da história é o seguinte, por exemplo, essa palavra exagerado foi uma das coisas que eu mais impliquei quando eu era adolescente, porque eu falava as coisas muito avançadas e o povo então falava que eu era exagerado, os mais velhos, aqueles que não entendia nada de parapsiquismo nem nada. Eu disse, não, o Valdo é exagerado. Acontecia, rodavam as coisas, passavam alguns anos, depois eu saí de lá da minha terra e voltei, passaram uns anos, uns 3 pessoas dessa, homens, que já tinham crescido depois de 10 anos, entende? Eu já tinha crescido, eles também tinham mais 10 anos na cuca, eles falaram para mim, hoje eu vejo que você não era exagerado. Nós é que estávamos fora da realidade daquele momento. Então, veja, nada como um momento depois do outro. Nada como um dia depois do outro. Isso aí vai clarear muito o processo de vocês com o tempo.
Então, um verbete desse pode clarear demais o problema da PROEX, de vocês da PEX. É o processo do conscienciograma da Conscius. O problema, por exemplo, dos processos de comorbidades que uma pessoa tenha a respeito da OIC. E por aí vai. Tem uma opção de coisa que tudo pode sair daqui. Porque serve de parâmetro. Agora, veja, eu estou colocando, viu? Eu não sei se você viu, Adriana, são coisas comuns que eu já falei em muitos verbetes. Mas agora, tudo aqui está sendo articulado para se ter uma visão de conjunto dentro desse contexto, bem lá dentro, com 45. É tanto que tem coisa aqui que eu falo que é para a pessoa apenas considerar como sendo hipótese de tentativa. Por exemplo, triscagem, a maioria não entende o que é isso. Sampaco, é uma besteira. O processo, por exemplo, da dragona, dos problemas todos que diz respeito a isso. Tudo isso é secundário. A dragona parapsíquica. Só aí, ó, você tem 3 que são coisas mais ou menos assim, singelas, mas para a pessoa considerar isso, aparentemente é uma coisa muito simples, mas pode se tornar complexa na hora que a pessoa admite que isso existe. Como é que fica? Tudo tem que ser estudado. Professor Valdo, eu não entendi essa inclusão do 27, sofreu acidente grave. Por que isso teve... É para ver como é que a pessoa saiu disso. Sim. O acidente grave é uma anamnese. Doença grave, crítica, quase letal, e acidente grave, quase letal, tudo isso constitui diagnósticos. Tá. Então, se teve, se saiu bem, né? Se ele é bom, ele tem que ter saído bem disso. Então. Eu saí porque me ajudaram, né? E outra coisa, foi outro evoluciólogo, foi ele, né? Quer dizer, se eu fosse evoluciólogo, teria sido ajudado por um evoluciólogo. Você foi falou ele. Agora um outro evoluciólogo? Pois é, se fosse outro. Mas é o que eu estou falando. É um evoluciólogo ajudando o outro. Você está entendendo? Agora, veja, de qualquer maneira, vocês têm que lembrar o seguinte: eu não sou, mas sou pretendente e estou sendo assistido pelo transmentor. Eu falo isso desde rapazinho, que ele era o meu maior amigo. Uma outra coisa, e o enumerador nessa? Como é que fica o contrabando disso aí, o contraponto, o contraplano e a situação toda? Dançar a corda. Vocês não podem esquecer dele. Que ele nós somos um trio. Não é um trio madrigal, mas é uma coisa. Nem trio parada dura, mas é um trio. Você está entendendo? Até um certo ponto. Agora, outra coisa estranha. Você já notou que eu estou falando num trio só de homens? Durma com barulho desse. Isso aí é outra coisa para você estudar. Eu não toquei aqui em processo de gênero. Só isso. Se for entrar com gênero aqui, entra um monte de coisa para clarear. Uma outra coisa, eu não toquei aqui em nada de profissão. Se for entrar com isso, entra noutra dimensão também. Tem aqui, professor. Escolheu qual carreira profissional. Estou falando assim, com mais detalhes. Não entrei em nada. Valdo. Entende? Sim. Aqui o senhor sempre comenta sobre o Sampaco, né? A gente sabe que tem muito mito a respeito disso. Ele tem Sampaco. Começa a examinar. Outra coisa, o cara é da Mensa. Outra coisa, ele é bom, hein? O Tiago é bom. Como é que é? Você está tapeando a gente ou é evoluciólogo? Não está não. Sampaco acho que é o único que eu tenho aqui, viu, Valdo? Como é que é? Mas eu queria entender o seguinte, porque o Sampaco eu já estudei bastante sobre isso, sempre muito mito, muita coisa, muita bobagem a respeito tem muita bobagem. Agora, o que você, mesmo assim, o senhor continua chamando a atenção para essa condição, né? O que você acha que seria o mais prioritário para uma alta anamnese? O mais prioritário é o seguinte: na hora que acontece uma coisa dessa, você tem que olhar o resto. Veja, por exemplo, para começar, nesses 45 itens, tudo que diz respeito à paraperceptibilidade direta na pessoa. Aqui tem muita coisa. É só observar que você vai ver. Outra coisa, por exemplo, começa aqui, ó, acesso às centrais da física, isso é paraperceptibilidade na pessoa. Então começa a ver isso. Vê o que é que você engole aqui
com tranquilidade. O problema é a deglutição harmoniosa. Bom, você coloca é duro isso aí. De centrais extrafísicas, autoparaperceptibilidade, FOFIEX. Você não falou sobre autoconscientização multidimensional, que está no meio disso. Não. Isso aí já é um processo que quem obtém isso em alto nível é só serenão. Né? Mas, por exemplo, cosmoconsciencialidade, o fenômeno da cosmoconsciência. Eu estou pondo uma coisa que é acessível. Se eu começar a colocar os trotes serenão aqui, onde é que nós vamos? Por exemplo, falando nisso, tem uma que é de alta expressão, que é aquele negócio de você ter a projeção de consciência contínua. Eu já falei que eu já tive experiência disso 48 horas. Mas eu não posso mexer com isso. Agora, na hora que a própria vida não me permite, com lógica e racionalidade, prioritariamente não fazer isso, mostra que eu não tenho gabarito. Senão a vida já ia me permitir. Eu ia fazer isso tudo com vocês sem dormir. Que seria o máximo. Isso aí seria o que eu queria. Me arranja um jeito que eu chego lá. Vamos atrás do Nicoledes para saber, quero ficar sem dormir o resto do ano. É o que você está falando de preencher os vales, né? Não, é aquilo que eu falei, a gente pode levar isso para 200 itens. Eu estou pondo aqui aquilo que vocês já sabem, por isso que mexe muita coisa comigo, porque eu tenho que falar aquilo que eu digo todo dia, arroz com feijão. Você está entendendo como é que é? Porque, senão ninguém vai entender o que a gente quer dizer. Já tem alguns aqui que já são problemáticos. Esse negócio da dragona, ninguém entende isso. Bobagem. Pois é o jeito, né? É o jeitão. Agora, por exemplo, tem uns aqui que mexem com vocês diretamente. Tem duplista evolutiva. Tem força presencial notável. Entende? Aí chega a nossa amiga que estava filmando e fala assim, vem cá. Você foi ator também dentro dessa jogada. Não, eu sou, né? É o histrionismo. Ainda agora, né? É por isso que eles queriam que eu mexesse com isso. Isso faz parte, não tem jeito. Agora, veja, isso é a força presencial. Como é que você vai? Como é que uma pessoa vai dominar a força presencial de uma maneira mais avançada se ela já não passou por um estágio de histrionismo equilibrado? Não tem jeito. Vocês não acham? Aqui no B. Sim. B de bola. Aqui. No número 18, o senhor colocou a escolha, e o senhor falou também quais seriam as profissões prováveis de um evoluciólogo. Eu penso que aí depende o que é. Eu tenho olhado, por exemplo, essas coisas e acho um negócio complexíssimo. Eu já vi serenões que trabalham na zona rural. Porque a zona rural é um modo de você camuflar a sua vida. Então, o anonimato deve caminhar por meio das árvores. Fica na mata. Isso é que é anonimato bacana. A vida do Tarzan, por exemplo, é o máximo. Ele é um anônimo. Muito embora ele chegue lá e ele canta na hora do negócio, mas lá a vida dele toda ele é escondido. Então, por exemplo, como é que fica isso? A gente tem que estudar isso aí, você está entendendo? Como é que é? Por exemplo, o povo que mora junto com as orquídeas, igual aquele nosso amigo lá, aquele casal que está lá em cima, que é a turma do orquidário. Entende? Precisa de ver, né? Até que ponto que é isso. Professor, o que você queria falar? Professor Valdo, tem um item aqui que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dele, a respeito do item 22. O 22, monta em cavalo, isso aí é importante. Por exemplo, possivelmente esse seja o item mais característico do evoluciólogo. Ele não vai montar em cavalo. Ele respeita o cavalo, porque ele já conhece tudo da humanidade, ou pelo menos uma boa parte. E ele vai mexer com o cavalo, que é um negócio anterior, contra o cavalo. Ele não vai fazer isso, porque é uma coisa indigna. Você está entendendo? Aquilo deprecia o processo do cavalo. Se os cavalos pudessem falar, você já pensou o que é que eles não iam fazer? A reivindicação? O que é que não tinha que fazer para pagar isso tudo? Como é que seria? Através dos milênios que eles estão sendo, toda a raça, sendo vilipendiada, de tudo quanto é jeito. E outra coisa, só de falar nas esporas,
Gente, pensa bem em espora. Vocês já viram o que é uma espora? Vocês querendo, eu vou comprar um e trazer para vocês verem como é que é. O negócio é terrível, vamos pôr no pé de vocês para ver. O negócio não é fácil. Valdo, essa semana apareceu no Jornal Nacional uma senhora em Porto Alegre que ela anda pelas ruas vigiando esse pessoal que usa o cavalo para animal de tração, sabe? Sim. Ela tomou o chicote de um... como é o nome? De um carroceiro. Tomou o chicote do carroceiro. E bateu nele com o chicote? Quase. Você precisava ver o filme, quase. Que eu já vi isso. Você já viu? Eu já vi. E ela eu já vi isso acontecer. Anda a cidade Agora, toda era um homem que procurando os bateu no excessos com o cavalo. Agora, era uma égua, o cara estava batendo e estava demais. Ele estava descontando porque tinha brigado com outro cara. Então, ele chegou lá, pegou o chicote, meteu o chicote no cara. Foi preciso entrar lá para patar. Eu vi isso em Minas Gerais. O repórter disse que ela vigia em Minas lá em eu vi muita coisa, porque Uberaba era lugar de bicho, né? O processo da exposição agropecuária, aquele negócio todo, pecuária. Então, o Ministério da Agricultura. Vocês pensarem, eu vi nesse assunto. Tudo. Por isso que é que eu sou implicado com essas coisas de cavalo. Eu falo isso desde lá. E outra coisa, criei problema com isso. Teve gente que virou a cara para mim, nunca mais quis saber de mim. A hora que eu falei que eu sou contra isso, nunca montei um cavalo e não vou montar. Uma outra coisa. Lá no meu consultório, vocês sabem que me davam de tudo. Uma das coisas que eu recusava era o povo queria me dar égua, cavalo, diabo. Eu nunca aceitei. De modo algum. Aceitei piano, aceitei vemaguete, aceitei o gado que morreu, que era para distribuir carne, mas cavalo, égua, nada disso eu nunca. Leitãozinho, eu aceitei, porque pegava de uma pessoa e dava para outra, que eles iam fazer criação. O problema lá tinha muito disso, para ficar livre daquilo, que era o jeito. Leitão. O povo chegava com leitão. Via o pai com leitão para eu atender a filha. Então, pagava, ele achava que era alto pagamento, dá um leitãozinho para a gente. Tudo isso eu vi. Agora, o senhor já falou que uma vez eu perguntei a respeito de evoluciólogo na ONU, por exemplo, se teria evoluciólogo atuando lá. O senhor falou, nunca se sabe. Então, por exemplo, aqui no item 39 de participação política, até que ponto ele chega na ONU, assim, em matéria de cargo, de Eu atitude? acho que eles são capazes de tudo. Aí o problema é deles, e você, a dificuldade é nossa. Eles já não têm tanta dificuldade, não. Quando eles entram numa coisa, geralmente é para ganhar aquilo que eles estão fazendo. Eles geralmente ele vai sair bem sucedido daquilo. Mas até que ponto, assim, de matéria Aí de você cargo? já não sabe se examinar, por isso que está aí, né? Vamos ver quem é quem. Processo evoluciólogo é isso. Nessa pergunta... Agora, o que é engraçado nisso é o seguinte, que as religiões nunca trataram disso nesse nível que nós falamos. Você vê como é que o negócio é fraco, a falta de pesquisa como é, né? Isso aí só liquida com o processo da religião, você estudar o processo da evoluciologia. Mas, por exemplo, em matéria de participação política, que tipo de resposta ele daria que o senhor falaria assim, não, esse não é evoluciólogo mesmo, em matéria de participação? Partido, se ele tem examina, partido... olha bem o para-direito, como é que fica. Olha a cosmoética. É por aí. Mas, por exemplo, se ele falar, não, tem partido, o cara é filiado a um partido político, já pode cortar? Eu acho difícil, né? Eles vão participar disso. Você veja, eu fui convidado, não entrei em nada. Agora, eu participei de um partido, que foi o PTB, para ajudar o meu companheiro lá, que era meu patrão até um certo ponto, aquilo eu precisava para ajudar todo mundo. E eu vi o que ele estava fazendo, que era o Mário Palmério, foi a única coisa que eu participei. Falar nisso, Valdo, o livro dele vai virar filme agora. Qual o livro? Vila dos Confins? Mesmo? O Vila dos Confins é engraçadíssimo. Saiu no jornal. É o cara que tem o voto dentro da cueca, que é as coisas todas. Tem coisa muito interessante, do regionalismo de lá. Agora, vamos ver se eles colocam o regionalismo da área nossa de Minas. O livro dele tem tudo isso, alto nível. É um cineasta mineiro e parece que vai ser financiado pelo governo de Minas mesmo. Então vai sair as coisas de Minas. Vai ser filmado em Sacramento. Em Sacramento? Sacramento é bom. Eu preciso de ver por quê. Deve ter gente de lá. Mas o ideal seria ser em Monte Carmelo, algumas coisas todas, que é do mar, né? E outra coisa, é Monte Carmelo e Uberaba. Muita coisa dele que ele fez foi baseado nisso. Mas não tem alguma Você sabe parte que da história? havia um homem que trabalhava conosco,
que eu sabia, porque morando lá, era o cara que eu conversava com ele todo dia. Ele era o principal servente, ou zelador dos pavilhões. E o Mário, às vezes, de madrugada, ia conversar com ele quando ele ficava lá, segurava o cara para conversar com ele, para o cara contar os casos que havia, que ele tinha vivido em fazenda, no interior, tudo de Minas Gerais. E ele anotava aqueles dados. Isso aí foi um cara que... Esse era meu amigo. E o Mário conversou muito com ele para ver essas coisas no ambiente. Agora, o Vila dos Confins é engraçado por causa do dia da eleição, com o cara levando o voto dentro da cueca. Entende? Com essas coisas todas. Tem uma opção de coisa nesse sentido. Você sabe que o Vila dos Confins nasceu de um relatório político que eles pediram o Mário para fazer do PTG. Então, a partir dele, ele trabalhou tanto no relatório que depois ele fez um romance. Entende? É muito interessante. É um romance que é jornalista. Tá Agora, aqui, ó. gente, aqui. Em Fatologia, página 06, segunda linha, o perfil exemplar do paraestadista evolutivo converge com Principiologia da página 8. Caso sim, o senhor tem algo a mais para explanar e ampliar? Não, o caso todo é o seguinte, o paraestadista, ele tem que entrar em alto nível de conhecimento da cosmoética e do ponto de vista, principalmente do CMP, que é o problema do ciclo multiexistencial pessoal dele. Em binomiologia, página 7, penúltima linha, de que modo podemos potencializar o binômio? Concentração dirigida, atenção periférica. Aí é estudar, ler, anotar. O caminho é por aí. A pessoa melhora a concentração dirigida, focada e com atenção periférica. Ela chega na cosmovisão através disso. Ela sai da monovisão. Isso é a base para a pessoa melhorar em tudo, principalmente do ponto de vista de mental soma, do discernimento. Em interaciologia, página 7, na sua experiência, qual interação evidente diária poderia citar para nos ajudar a ampliar cada item? Olha, o problema todo, eu acho que o primeiro é aquilo que eu falei. Você olha os 45 itens e depois dá um jeito de você ver o que você já domina. E depois, aqueles que precisam de dominar. Quais são os primeiros, os segundos, os terceiros? Você olha bem a escala dessa história. Agora, junto com isso, o ideal era fazer o balanço existencial da Apex, participar como consim-cobaia da Consul, ser evoluciente na OIC. Isso é que seria o ideal. Fazer o curso de Direito pode ser um pré-requisito do evoluciólogo. Tenho vontade de um dia cursar a Faculdade de Direito. Olha, a maioria dos evoluciólogos conhece muito direito, que é a base de tudo, porque sem direito a pessoa não vai conhecer as vidas das outras pessoas sem futrica, porque o evoluciólogo conhece a vida de todo mundo do ponto de vista evolutivo, não é do ponto de vista de tititi, de trololó, de blá blá blá. A situação é diferente. Agora outra, a maturidade intrafísica me faz ficar cada vez mais perplexa com o processo evolutivo, gerando profundas reflexões intraconscienciais. Eu também estou nessa, também sinto isso tudo. Somos consciências, e pensar isso de verdade é complexo, poderíamos ser outra coisa. Ir fundo nessas ideias é tarefa complexa que nos provoca mental somaticamente e psicossomaticamente. O senhor concorda? Sim, eu já falei desde o início, estou de pleno acordo. Por que reflito dessa forma? Seria mais prático pensar no lado prático da evolução, fazer tarde, desenvolver o parapsiquismo e não pensar no processo em si? Não, não é mais prático, é mais inteligente. Começa a ajudar os outros, que você aumenta a cognição a respeito dessas dúvidas, impasses e dilemas. Outro, em Principiologia, página 7, terceira linha. O senhor poderia ampliar os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área da parapercepciologia? Primeiro, faça o levantamento de todas as suas percepções energéticas. Em segundo, de todas as suas percepções após-energéticas, ou seja, sua clarividência, projeção consciente, o problema da ectoplastia mais avançada, etc. Por aí você amplia os princípios parapsíquicos. Em Tecnologia, página 7, quarta linha, o senhor poderia exemplificar os paraconstrutos-chave na paratecnologia da intelecção?
os paraconstructos chaves na paratecnologia. Só aqui, ó, nesses 45, deve ter 30 itens sobre esse assunto. Olha bem que tudo mexe com a paratecnologia. E a paratecnologia da macrosomaticidade. Isso aí você tem que estudar mais. Estuda tudo que nós publicamos já, principalmente vamos dizer, na Enciclopédia da Conscienciologia, sobre macrosoma e macrosomatologia, que aí você vai ter uma ideia das paratecnologias. Uma coisa séria que a gente quer dizer é o seguinte: o macrosoma, ele traz macetes que ampliam a capacidade de manifestação da pessoa humana. Agora, aquilo é incutido, o efeito é a incrustação daquela condição antes da pessoa ressomar dentro do processo do paracérebro, junto com o holossoma da pessoa, daquela consciência. Então, a partir disso, é necessário examinar qual é a qualidade da manifestação fora de série que a pessoa traz no macrosoma. Então, por exemplo, pode ser um problema de afirmação da imunologia da pessoa, que entra alguma conotação de regeneração. Pode ser um processo, por exemplo, que seja um problema para articular as faculdades mentais da pessoa, para ela manter um equilíbrio maior. E tem uma série disso. Agora, a primeira coisa que seria bom você ler é nos 700 experimentos, que tem alguma coisa sobre macrosomaticidade. Outra aqui. Minha mãe gostaria de saber a sua visão a respeito da realidade dela. Desde pequena, ela é clarividente, tem precognições frequentes, facilidade para sair do corpo, conhecimentos instintivos sobre quiromancia, numerologia, cartomancia, sem nunca ter estudado esses assuntos. Nessa vida, ela teria obrigação de quê? Qual seria a proex dela? Eu acho que a obrigação dela seria estudar o parapsiquismo e deixar essas muletarias todas e estudar por ela, ver qual a força da intenção, da vontade dela, como é que ela faz com isso dentro do parapsiquismo. Para isso, teria que fazer os nossos cursos. Fala com ela, olha bem os cursos, principalmente do IPC, para ela começar a ver. Tem que fazer primeiro os cursos básicos e depois o processo de parapercepção, as dinâmicas, etc., tal, 40 manobras, né, e outras coisas mais. Outro. O senhor conhece a técnica Pomodoro de administração de tempo? Alguém da tertúlia conhece? Poderia falar mais sobre a técnica e se ela funciona? Eu não conheço. Alguém conhece? Técnica Pomodoro de administração de tempo. Eu não. Eu tenho a minha administração de tempo. É só pegar um verbete que chama turno mental somático. Aquele é só para chatear. Existe outro. Mas aquele já dá uma boa ideia do que nós pensamos. Além do domínio do EV, de que modo podemos chegar à cosmovisão? Fazendo bastante assistência e desenvolvendo o parapsiquismo. Com isso, a pessoa vai ver a multidimensionalidade, ela expande o modo de ver, aquilo ela alcança uma cosmovisão mais depressa. Professor Valdo. Sim. B, aqui em cima. Sim. Efeitologia. O senhor poderia exemplificar o último efeito, os efeitos silenciosos da presença do evoluciólogo nas decisões e deliberações cosmoéticas do grupo evolutivo? Poderia exemplificar? Os efeitos silenciosos da presença do evoluciólogo nas decisões e deliberações cosmoéticas do grupo. Sim. O problema todo é o seguinte. Nós vemos, por exemplo, toda essa construção que nós temos feito com a conscienciologia, por exemplo, aqui em Foz. Vamos supor, a própria Associação Internacional aqui no CAEC. Nesses 16 anos, muita coisa que foi feita e o que aconteceu. Isso aí tudo tem uma influência enorme do evoluciólogo transmentor e também dos assessores dele, daqueles que trabalham na equipe de serviço dele. E eles têm sustentado essa condição. E outra coisa, levar isso aí hoje numa condição tal que hoje já tem relação com os alunos dos cursos intermissivos lá da Interlúdio, que tem relação praticamente diária conosco aqui. Então, isso tudo está dentro desses efeitos. A gente tem que considerar isso, não tem por onde fugir. Tá certo?
Uma outra coisa, o evoluciólogo, ao respeitar as consciências, inclusive subhumanas, significa que não se alimenta de outros animais? Aí depende. Porque ele, às vezes, não pode estar chamando a atenção demais das coisas. Não precisa mais matar para comer? Isso seria o ideal. Isso seria característica dos serenões? Sim. E também deles. Agora, o processo todo, por exemplo, a gente não mata nada para comer, a gente come aquilo que o povo já matou, e quase sempre que está aí, a maioria aqui está fazendo isso. Eu nunca matei galinha nenhuma. Gostaria de entender melhor sobre a ectoplasmia. Qual a fonte que o senhor indica? Olha, tem muita coisa lá na holoteca. Chega lá e vê o que é que tem, que é muito livro. Desde o século XIX. Mas seria bom ver lá um livro que ontem mesmo eu falei dele, que é o Diário Espiritual do Swedenborg, que é onde tem a primeira conotação mais óbvia, clara, explícita de ectoplasmia de uma pessoa. Valdo, você podia analisar, por favor, a frase enfática? A frase enfática? A pesquisa da parasemiologia dos evoluciólogos apresenta desde já a razão de ser. Quer dizer, é bom a gente fazer essa anamnese, esse estudo dos evoluciólogos, devido eles que vão aparecer aqui nessa dimensão. Então a gente já começa a saber quem é que nós vamos receber aqui. Quando você vai receber uma pessoa na sua casa, você começa a pensar, quem é que vem? Ele gosta de quê? Pode dar café para ele? Não, ele não toma mais café. Então tem que ver o que é que serve. A gente tem que começar a ver. Vocês vão receber esses caras. A sua sala de visita, como é que é? Se ele aparecer, eu vou dar manga madura para ele. Valdo, então, depois continua, surgindo. Tendo em vista o surgimento em tempo oportuno de tais consciências evoluídas, mas será que eles já não estão aparecendo? Já. Mas você que é um cara bom aí, que enxerga longe, vê quem é para nós e fala aí como é que é. Outra coisa, pode trazer, você sabe, que o tertuliário, a entrada é gratuita. Por quê? A gente recebe aqui, vamos fazer um acolhimento de braço aberto. Então. Eu analiso certas pessoas por tudo que está escrito sobre evoluciólogo, aí bate em tudo, não sei. Por exemplo, você olha assim e vê, né, que o Locha é um evoluciólogo, não é isso? Só que tem que ele esconde, né? Ele esconde. Mas eu também analisei tudo o que existe escrito de evoluciólogo. O Adélio está aí hoje. Não. O que existe também escrito em outros livros. E bate com certas pessoas. Bate. Mas agora precisa ver se bate tudo ou se bate pouco. Tem que bater muito. Pouco bate com muita gente. Agora quer ver bater assim, generalizadamente. Né? Bater... como diz lá em Portugal do Maio, né? Cuspido e escarrado, igualzinho, a cara do outro. Então, veja, são idênticos, gêmeos idênticos. Isso é que a gente quer. Agora, pode ser que tenha. O Filipe, por exemplo, ele tem umas características muito estranhas de evolução. Não é isso? Deve-se de ver o Filipe como é que é. Pode ter. Outra é a Magali, que está ali, ó, também, sei lá, né? Esse negócio é bravo. Valdo. Vamos examinar. Valdo, aqui no D. D. Aqui no item 2, da página 9, você fala, alcançou a terceira idade física. Isso é uma condição? O senhor está falando aí dos jovens? Que número que é? 2. O número 2 alcançou a terceira idade física. Pelo seguinte, isso aí é para mostrar que a pessoa tem que ter alguma longevidade, se ela é boa. Se ela veio e morreu logo, é porque ela está fazendo algum trabalho específico e é difícil examinar. Mas a pessoa tem que entrar pelo menos na terceira idade, para mostrar que ela cuidou do corpo, que ela soube mexer com as coisas, que ela conseguiu sair das doenças e dos acidentes. Para chegar nisso, como é que fica? E outra coisa, como é que é o jogo de cintura da pessoa? Tem que examinar isso também. A disposição.
O banho atlético, ela está implicada com o banho atlético. Ontem eu falei sobre o banho atlético lá nas minhas exposições lá do filme. É o jeito. Obrigada. Tá certo? Professor? Sim. Aqui, Eliane. Você, Maria, você não tem jeito. Daqui uma meia hora a gente atende. Fala, Maria. Serenou, né? Assim mesmo, tem que esperar às vezes. Maria. Ela já levantou o microfone 6 vezes. Não, fala você. Bom, eu queria que o senhor fizesse uma relação para nós do gargalo evolutivo com o megatrafar. Gargalo evolutivo com o megatrafar? A primeira coisa é o seguinte. Se você tem um megatrafar, você vai dar um jeito de combater aquilo. Você só fica livre dele a hora que você chegar e explanar o negócio, chegar num platô. Aí acabou aquele gargalo e você entra, então, num processo novo, um novo nível, um novo degrau, uma outra condição. Explanar. Agora, às vezes, aí você tem que ver, então, o que sobrou. Qual é o novo trafar que predomina na minha vida? É por aí que a gente tem que analisar. Explanar é entender? Não, explanar quer dizer, não é não. É você vivenciou aquilo e já dominou. Aquilo não vai mais perturbar a sua vida. Você ficou livre daquilo. É assim que você fica livre do gargalo. Tá certo? Bom, aqui na página 6, em parafatologia, o reconhecimento, na quarta linha, o reconhecimento dos sinais e parasinais conduzindo o raciocínio do paradiagnóstico. Isso está dentro da parafisiologia, né? Tá. O que você poderia me esclarecer mais, aprofundar? Porque eu tenho feito... A primeira coisa, você chega para o cara e fala assim, faz assim com a mão. Isso seria uma coisa primária, mas é objetivo. Já dá alguma ideia. Se ele faz assim, ele fica assim, agora você tem que ver, porque às vezes ele está tapeando você, né? Que a coisa mais fácil que tem é você fazer tremer aqui. Mas eu estou... É o jeito. Você sabe que eu já fiz isso muito na minha vida, né? Eu pedi para a pessoa ver, ela estava tremendo, eu falei, não, eu também tremo, veja aqui, ó. Não, mas eu estou falando mais em termos de autopesquisa. Pois é. O que você quer? Então, dentro desse item, professor Valdo, o raciocínio para diagnóstico, é isso? É ficar observando? Tem que examinar, né? Ver como é. Primeira coisa, se você acha que você não é evolucióloga, Marilza, você tem que ver que ele tem que ter coisa superior a você. Então, olha, não, esse aí eu domino, então isso aí não adianta. Tem que ver uma coisa que você não domina e você vê que aquilo é importante. Então, se você vê que ele domina, você já anota ali do lado. Não, ó, já tem um item. Entende? Isso aí já dá, você já começa a ver quem é quem. Entende? Eu, por exemplo, com várias pessoas na minha vida, eu queria fazer isso, mas nunca tive oportunidade assim maior. Né? Igual aquele senhor de New York, por exemplo, eu desejaria fazer uma coisa dessa. Passar o consensograma nele. Mas eu não tive chance. É difícil quando é assim. Agora, tudo tem sua razão. Por exemplo, eu fico pensando às vezes que aquele senhor lá na Lexington, ele me abordou daquele jeito que ele sabia que ele ia dessomar. E sabia que não teria uma segunda entrevista. Está na cara. Isso aí foi a hora que eu cheguei lá e vi o negócio. Assim, me tapeou danado. Que é uma tapeação, né? Até um certo ponto. Agora, a intenção não foi essa, mas ele fez isso. Você considera que ele era, no mínimo, evoluciólogo? Não, eu não sei. Tudo é um Hipótese. processo. Mas como hipótese é bem possível. Serenão, não. Gente, aquela percussiência de ver meu ombro esquerdo, o que é? Mas, Valdo, isso é terrível. Não, raciocina. Mas olha só. O cara que nunca me viu, eu nunca tinha ido lá, nunca vi aquelas pessoas que estavam lá. Tinha mais um cara que estava trabalhando com ele, eu nunca vi aqueles dois.
A moça do Subway, você identifica como serenona. Sim. Ele, você identifica mais como Se evoluciólogo. ele for, ele é tipo evoluciólogo. Agora, é preciso saber... Mas o que foi que teria que permitiu? estudar a vida dele, etc. Tal. Eu não tive chance para isso. Eu não tive chance. Tudo são suposições só. Ficou só nisso. Agora, você sabe, a gente não pode estar raciocinando só em cima de hipóteses, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Então, é um problema. Então, mas qual foi o indicador, o diferencial entre os dois? Não, me chamou muita atenção o problema dele sobre parapsiquismo. Agora, o caso da mulher lá já é outra coisa. Foi o desaparecimento dela. O agênere. Você sabe, a gênere, eu considero mais a serenão. Perfeito. Então, essa foi a variável. Um agênere que, por exemplo, ninguém chegou para mim e falou assim, ó, nós vamos aparecer para você no sábado às tantas horas. Prepara as suas energias para você ceder energia. Não, eu senti as coisas com maior naturalidade, tudo aconteceu com maior naturalidade, sem problema nenhum. Então, isso é muito. Para o meu nível, é demais. Você está entendendo? Isso aí já não é evolução só. Agora, o velhinho lá da Alexion, qual foi a principal mensagem, se você Não, pode falar? a principal mensagem é o problema da percussiência dele. De falar as coisas da minha vida, isso é coisa de evolução. O cara, aquilo é mais do que clarividência. Mas o que para você, qual foi o seu maior proveito disso? Qual foi a mensagem para você exatamente? O proveito foi Você acha que precisou o processo da dragona, praticamente, ele chancelou a realidade do negócio para mim. Eu já tinha tido ideia disso, mas não assim, uma coisa tão abrupta, soco na cara e fratura exposta no meu nariz. Isso é terrível, não? Pense bem. Pense bem. Foi depois Eu fiquei pensando aqui no problema que eu já tinha marcado, já tinha viagem de volta para o Brasil, tinha uma opção de coisa, que se eu tivesse ficado lá, eu ia passar todo dia, o dia inteiro lá com esse cara, para ver o que ia dar. Ia dar uma desculpa, não, eu vou ver o estoque de vocês, aquela conversa. Mas já vou para ver isso, que eu já fiz isso antes, com outras pessoas. Entendeu? Para ficar lá e ver o óleo pensando da pessoa. Agora, aquele seria o máximo. Foi a partir desse episódio, então, que confirmou para o senhor a questão da importância da dragona? Para mim foi, mas é que eu já tinha tido experiência anterior. É que eu levava tudo na brincadeira, porque isso parece uma brincadeira de menino, né? Não parece? Brincadeira. Estou imaginando se eu levar Agora, a hora que ele fala uma coisa dessa, o negócio é outro nível. Como é? Se fosse uma pessoa que me conhecesse, outra coisa, eu nunca fazia natação qualquer, eu andava pelado lá, ou de calção, no Central Park, nada disso. Nessa ocasião estava até um pouco frio, não era para andar mesmo. Você está entendendo? Ele não me viu, porque ele poderia ter me visto. Mas não pode, como é que é isso? A gente pode dizer, em termos assim parasemiológicos, que o que chamou a atenção nesse caso do velhinho foi o processo parapsíquico. E no caso não, do a partir disso. Agora, depois eu fui sondar o homem sabia tudo. Uhum. E os livros também que ele mostrou são livros avançados, desses nossos aí. Entendi. Porque no caso de Botafogo... Por exemplo, ele sabia o caso daquele livro que eu estava falando lá ontem, Fantasma of the Living. Of Living. Ele sabia tudo isso. Porque no caso de Botafogo, o que chamou a atenção mais é o processo cognitivo que você falou. Foi. Do homem, Cognitivo, porque ele fez muita coisa em matéria de passado. Entendeu? Agora, o que eu vejo nisso tudo é o seguinte, eu sou perdedor nesses casos todos. Eu sempre fui derrotado. Então, esses caras são muito superiores a mim. Esse Isso que te chamou a atenção. O outro lá, a mulher que apareceu, são todos superiores a mim. Pelo seguinte, eles estavam me estudando. E não deixaram que eu estudasse eles. Quer dizer, eles ficam me devendo. Eu acho que eu sou credor deles. Você não acha que eu posso cobrar? Valdo. Eu ainda vou ainda investigar isso tudo. Está tudo no meu caderninho. Eu ainda quero ver. Não, você não acha que os caras estavam me estudando? Então, esse lá de New York foi demais. Ele chegou para mim e falou, vem cá, vamos conversar aqui dentro. Valdo, aqui Valdo, essa percussiência dele, outro dia você falou que é acima, que você não tem
Mas você tem certas percussões que você Eu ele nunca tem, você tive não essa tem? capacidade de chegar para a pessoa e falar assim, vamos olhar seu ombro esquerdo, nunca vi. Para eu ter certeza disso, do jeito que ele falou. Você falou da dragona. E outra né? coisa, com a maior tranquilidade. Ah, gente, isso é terrível. Pensa bem, isso não tem livro nenhum. Bom. Você não vai achar em parte nenhuma. Valdo. Onde é que esse cara não estudou? Uma outra coisa que eu notei, o cara era poliglota. Você sabe, americano poliglota não é qualquer um, né? Se você hoje vê alguém com dragona, perceber, sei lá, você vai ter a mesma percussiência dele? Não? Ou você não eu detém? vou fazer o que eu posso, né? Indústria de fundo de quintal, né? Eu vou ver tudo que eu tenho para examinar, ver como é que é. Agora, a dele eu não sei, né? Até o ponto que ele foi. Valdo, Agora, por exemplo, vamos agora só chegar numa conclusão. Qual a síntese desse homem? Qual o interesse dele? O que ele queria deixar comigo? Ele deixou uma mensagem. Qual o conteúdo da mensagem dele para mim? Mas ele queria me examinar. Ele queria saber. Mas ele queria... Ele perguntou para mim, a hora que nós entramos, o que é que você estuda realmente? Quer dizer, qual a sua meta principal, o seu projeto básico, fundamental? Eu disse, não, o meu problema é a consciência, eu estudo a conscienciologia. Eu disse, tá certo. Assim, ó, a cabeça, certo. Não, perguntei a opção de quadrilha, livro. Agora, a melhor da história, a hora que ele falou sobre os livros que estavam no escritório, eu falei assim, não, aí eu fui olhando assim, não achei nada que me interessasse. Tudo eu já conhecia. Agora, ele tinha lá o Fantasma of Living, tinha esse negócio antigos clássicos todo, problema de fenômeno, tudo ele tinha. Uma outra coisa, tinha lá o alemão da materialização, Skrenschnotzen, está tudo lá. Aí eu virei para ele, não, tudo isso aqui eu conheço. Aí eu falei assim, mas como é que é o seu caso? O que é isso? Eu disse, não, eu estudo 20 idiomas e países naquela ocasião eram 35 países, depois eu ainda aumentei mais 2. No total, era 37 países. Está entendendo? Eu falei isso para ele. Falei assim, não, os livros que eu estudo são mais ou menos 35 países, em 20 idiomas diferentes. Alguns eu mesmo tive que traduzir para entender o que era. Dentro dos 20 Valdo, elementos. Aqui no ala, Agora... aqui, você já viu alguma dragona, ou já estudou dragona em outras pessoas? Não, eu já vi gente que tinha, mas eu não consegui seguir, porque o povo caiu fora, tinha problema de família. E dragona tem um troço chato. Como é que você vai estudar dragona numa mulher? Você cria um problemão. Então, o processo de gênero é uma droga nesse negócio. Valdo. Se é uma criança, por exemplo, você cria um problema. Como é que fica? Isso tudo aí eu já vi. Agora, do ponto de vista extrafísico, ali durante a entrevista, a conversa com esse senhor... Não, está tudo alto nível. Não, tudo, eu sei que devia estar tudo mas em é alto que eu nível, já estou mas... numa dessa, né? Eu não tenho. Quando eu estou trabalhando com isso, é tudo céu de brigadeiro e mar de almirante. Ok, mas teve alguma consex que chamou a atenção, que Não. é diferente A única do coisa que eu padrão? notei é o seguinte, está muito tranquila a situação lá. E outra coisa, na hora que eu entrei, tinha umas pessoas vendo, depois elas foram embora, não tinha ninguém mais lá. Quando eu tive com ele, era só gente. Aí o cara estava arrumando uns negócios de papéis lá dentro, o que parecia ser o gerente, estava cuidando da coisa. Ficou só nisso. Entendo. Porque eu estou pensando assim, do lado dele, para ele ter essa percepção sua, qual o consex que de repente apareceu? Ou foi ele direto que fez o negócio? Tudo era ele. O processo é ele. Aí é que eu vejo que o negócio é forte. Ele era tranquilão, a cabeça branquinha, tranquilo. Outra coisa, ele não era muito alto, não. Eu era mais alto que ele. A etnia é branco mesmo, assim, eu não sei, né? Eu não cheguei a ver o negócio, eu não guardei nem o nome dele, porque eu vi que ele não estava querendo entrar na história. Você sabe, eu não sou bisbilhoteiro. Então, recuei para a minha insignificância. Não, eu faço pesquisa, mas sem ser excessivo. Você não pode passar da conta, como é que fica? Fechado. Ser deseducado, o cara ia mandar a gente para a rua, né? O gerente. Agora, eu comprei alguns livros, alguma coisa, eu levei na ocasião. Tudo. Hein?
Tudo indica que era, pelo jeitão dele era americano. Não tinha nada a ver com a China. Mas ele não era nada... de New York, não. Pelas coisas que eu vi lá, ele não era de New York. Ele foi para New York lá para acertar aquele negócio. E tinha algum problema dentro da família de interior, que não sei o quê. Pela conversa lá eu vi isso. Agora, a mesa dele estava cheia de papéis que você via que tinha a letra dele, coisa que ele estava escrevendo, que ele estava estudando. Eu perguntei se ele tinha algum livro escrito. Ele falou que não. E só isso aí já é um outro negócio sério. O cara com tanto livro, sabendo de tanta coisa, não escreveu livro nenhum, não é esquisito? Não, não é positivo, isso é evoluciólogo, ou evoluciológico, é anonimato. Valdo, você fala muito da dragona. Além da dragona, qual a maior percussiência dele, ou outras percussiências que ele te mostrou? O processo é a cosmoconsciência. A pessoa saber algumas coisas que você sabe pela cosmoconsciência. Se ele insinua que sabe alguma coisa disso, é muito sério. Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa e a pessoa insinua alguma coisa que você só pode... Isso que eu estou falando é a consciência livre. Então, isso já mostra que a pessoa tem uma percepção avançadinha. Tá certo? Mas ele acessou muita coisa de você que ele já sabia. Assim, não, só de fazer isso aí, depois ele falou para mim sobre a minha vida, o meu processo de... Porque eu estava pesquisando lá, era livros sobre projeção consciente. A partir disso, ele me fez uma série de perguntas, eu falei com ele que eu estudava era consciência, e o problema que eu estava fazendo, eu falei assim, é muito bom, isso mesmo. Ele estava como se estivesse assim... vamos dizer, apoiando a minha condição. Entende? Ficou só nisso. Agora, fazendo evocação dele, do jeito que a gente está fazendo agora, não percebe nada dele? Ele não... Vamos ver, né? Eu não vi nada, até hoje eu não vi nada desse povo. Eu nunca vi nada do homem de Botafogo, nunca vi nada da mulher lá. E eu também não pergunto, nem para o enumerador, eu deixo para lá, vamos ver o que acontece. Se tiver que ser, vai aparecer. Agora, eu procuro caminhar com as coisas. Hoje mesmo, além o inconvivente, eu estou estudando os negócios para mostrar os processos de parapsiquismo, mas do ponto de vista da extrafisicalidade. Então, eu estou relacionando algumas coisas que eu nunca juntei, que agora eu preciso juntar. Aqui tem uma porção de coisas sobre extrafisicalidade, mas tudo tem aqui, eu já fiz lá na listagem. Eu preciso agora de estudar além disso. O que é que tem? Isso eu estou fazendo hoje, é processo meu da madrugada. Eu estou fazendo ainda a revisão lá já estou terminando o 4º livro, do 7. Estou indo bem na história. Agora, está ficando bom, a turma, vocês observaram muita coisa, você, a turma toda, ela, a Mabel trabalhou muito. Agora, eu vejo que a Mabel tem o mesmo tom das coisas do Antônio em matéria de português. Você precisa levar isso a sério. Você tem bom gosto na elaboração dos processos da fraseologia. Você mostrou isso lá, porque eu não conhecia isso de você, né? Nós estamos trabalhando com outras coisas. Seria bom você ver o que você faz com isso. Processo da fraseologia. Você sabe o que é isso? É o problema da redação, é a redaciologia mais brava que tem. O Antônio é bom nisso, você também é. Agora, tem coisa que você ainda tem que ver. A Kátia, você, a própria Adriana, tem que ver algumas coisas de sutileza de português, para ver certas definições, principalmente devido ao problema de ortografia agora com a nova ortografia. Então são tolices, né? Coisinha pequenininha, peanuts. Isso aí vocês têm que ver. Professor... E se eu fosse seguir o que vocês estão fazendo, não dá certo nenhum. Uma pensa de um jeito, outra pensa do outro. Então, tem muita gente aí assim. Agora, para desenvolver isso, você acha que é escrevendo? A saída é essa? É escrevendo e vendo a coisa com calma. E outra coisa, olha bem a sua fraseologia sem pressa. Nada de fazer depressa ou afobadamente. Calma. E você pensa bem. As suas observações são em cima do lance. Os dados que tem lá são perfeitos. Aquilo que você fala, o modo de você escrever, a observação que você fez é perfeito. O Antônio é desse jeito, você também é. Vocês têm que levar isso em consideração, isso é muito sério. Entendendo? Tem coisa sua que eu vejo, bolas,
É o que eu iria escrever. Porque você sabe, esse texto que eu dei para vocês, aquelas 268 páginas, eu não fiz revisão. Foi mais ou menos as coisas que já haviam, numa ortografia antiga, tanto que a palavra ideia estava tudo com acento agudo. Todos vocês tiraram o negócio. Mas eu já tinha tirado já há muito tempo. O meu, eu passei logo, eu fui limpando tudo isso. Entende? Então, você tem que examinar isso. Agora, as suas observações, por exemplo, a hora que você muda uma frase, a hora que você falou, essa frase não precisa de colocar, que já está explicitado lá em cima. Você fez isso umas 4, 5 vezes lá no texto. Tudo perfeito. Entendeu? Isso não é todo mundo que tem esse nariz de geladeira. Entende? O focinho para cheirar o negócio. Isso aí não é fácil. Você tem que dar valor para isso. Sabe? Agora, são pequenas expressões, são perfeitas, do jeito que você fala. Não, isso aqui já mostra lá, mas o modo de você escrever 3, 4 palavras é em cima do lance. Agora, eu acho que isso aí você ainda não levou em consideração. Só a etimologia é pouco para você. Você está entendendo o que eu quero dizer? Leva isso em consideração. Eu acho isso seríssimo. Vale a pena ponderar o processo por aí. Agora, a gente, em vista disso, vamos estudar então. Eu só peço uma coisa final a vocês. Se vocês verem alguém aí que vocês desconfiam que seja um evoluciólogo, por favor, me dê uma de mão. Fala para mim. Eu estou atrás. Tá certo? Eu vou examinar isso aí do Igor. Muito bom. Obrigado. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 139 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 60 votos presenciais e 5 votos online. Os recados de hoje: o Alexandre e a Vivian sobre o encontro de empreendedorismo, o Alexandre e a Natália sobre o Acoplamentário, a Juliana sobre a palestra da Asimvex, a Anália sobre o curso Heterocrítica de Obra Útil e o Roberto Almeida sobre o Fórum de Parapolíticas da Saúde. Avisamos que hoje não haverá atividades culturais lá no Discernimento. Antes, com vocês agora, a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Nós queremos informar que todas as pessoas que assinarem, que aderirem ao programa no mês de julho ou renovarem sua assinatura durante este mês, vão concorrer a uma vaga no curso 40 Manobras Energéticas, agora de setembro. Então é imperdível. Quem tem que renovar sua assinatura ou quer aderir ao programa, é uma grande oportunidade e também vai concorrer um livro. Outro aviso é que nós lançamos recentemente o novo folder do programa Amigos da Enciclopédia. Então, procurem, por favor, aqui na entrada do tertuliário, no CAEC, ele explica em detalhes todo o programa e há uma ficha de inscrição dentro dele. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para convidar todos e todas para participar do segundo encontro de empreendedorismo, que ocorrerá no final de semana que vem, dia 15, 16 e 17 de julho. E nessa oportunidade nós iremos inaugurar o Interoffice, que é o espaço de coworking da Cognópolis. Vocês já pensaram em trabalhar profissionalmente num escritório compartilhado? Coworking é a última palavra de compartilhamento de espaço profissional. Então, vocês estão convidados a participar do evento e a Vivian vai falar um pouco sobre a programação. Bom, no evento a gente vai apresentar qual é essa filosofia e abordagem desse coworking do Interoffice. Vamos ter a apresentação também no Conselho das ICs, o Adélio assumindo o Conselho das ICs, vamos reforçar a atividade aí do Conselho das ICs, a CIF e o Empreender, vamos ter um coquetel de lançamento do Interoffice, então o espaço já vai estar disponibilizado, quem quiser informações, a gente vai passar aqui o contato, a gerência da incubadora PTI Empreendedorismo, vamos ter cases aqui da Cognópolis, então a Subway, Evolui, Roper, Ângela, KS Inovação. Vamos ter também o consultor Carlos Guedes apresentando o Empretec pelo Sebrae e a palestra do professor Márcio Schunemann. Contato gerência@discernimento.org e o telefone 2202-1400.
O valor do evento, gente, é promocional, é apenas para cobrir os custos do coffee break. Então, é R$30, então é aberto para todo mundo poder participar, ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para convidá-los para participarem da próxima turma do Acoplamentário, que vai ser no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, 15, 16 e 17. Essa turma é uma parceria do CAEC e da Asinvexis, e o tema vai ser o intermissivista, dentro dos preparativos para o Congresso do Intermissivista. Isso, e os epicões que vão estar participando do curso vai ser o Leonardo Firmato e a Adriana Lopes. Então, convidamos a todos vocês para participar dessa oportunidade. Quem quiser participar, por favor, entrar em contato aqui com a recepção do CAEC, né? O telefone é 3525-2652 e reserve a sua vaga, ok? Obrigado. Olá, boa tarde. Eu queria convidar todos os tertulianos e teletertulianos para participarem da palestra online da Asinvex, que vai acontecer agora, às 3h, com o tema Trafal Parapsíquico, da professora Lorela Casella. E para quem quiser assistir, é só acessar no site da Asinvexis. Lá vai ter o link para você entrar na palestra. O site é www.asinvexis.org. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de convidá-los ao curso Heterocrítica de Obra Útil. Esse curso ocorrerá no dia 5 e 6 de novembro. Tá? E é um curso que esse ano a gente vai trabalhar com o livro O Quinto Poder. O Quinto Poder, esse livro, ele trata sobre o voluntariado, então é uma oportunidade de qualificar o voluntariado, tratando de forma mais profissional, né, a temática. E a autora do livro, a Maria Helena João Petra, estará aqui para debater com a gente. Né? Ela tem uma experiência muito grande sobre o voluntariado, conhecendo também nos outros países como que é, então acho que vale a pena aí a qualificação. Espero vocês. Obrigada. Boa tarde. Queria convidar os psicólogos que estão ainda no tertuliário. Nós vamos ter uma oficina com os psicólogos da CCCI agora, lá na OIC, das 15 às 17. É uma oficina para a gente começar a fazer as propostas para a questão do Fórum de Parapolíticas de Saúde Holossomática, que vai acontecer no dia 10 de setembro. A gente não tem muito a cultura de fazer planejamento. Esse é o momento da gente planejar as ações para os próximos anos. O que a gente tem que fazer para a CCCI em termos de saúde holossomática? Então, a gente está consultando todos os especialistas, nós já fizemos a reunião com os médicos, vamos fazer a reunião com os psicólogos, depois vamos fazer reunião na próxima, depois do curso intermissivo, no outro final de semana, que vai ser do dia 17 de julho. Nós vamos fazer a reunião com outros profissionais da área de saúde. Então, a gente gostaria de que quem está de psicólogo puder participar hoje às 15 horas lá na OIC. Para amanhã, então, teremos o verbete Paraconscienciometria. A especialidade é Parapercepciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.